A Bíblia afirma lá em Atos 2 que nós estamos vivendo nos últimos dias. Talvez você não saiba, mas o que tem acontecido no mundo moderno hoje são sinais do fim. O profeta Joel disse que nos últimos dias, disse Deus, derramaria do seu espírito sobre toda a carne, a respeito do Espírito Santo que Joel falava, e Pedro, ratificando, afirmava que eram os últimos dias, esses dos quais ele e os demais discípulos foram batizados no Espírito Santo. O que eu quero trazer para você nesse vídeo é essa informação. Estamos vivendo os últimos dias. Vemos o satanismo sendo espalhado de maneira grosseira para todos os lados. Vemos até pessoas que se dizem cristãs usando os símbolos satânicos em seus CDs, em seus livros, em seus shows. Então é tempo de você abrir seus olhos. É tempo de você que dorme acordar desse sono que tem lhe levado à destruição, que tem lhe levado ao conformismo. Você que talvez está me vendo agora tem levado uma vida cristã irresponsável. Você não tem tido responsabilidade com a sua alma. Você de fato tem negligenciado a sua alma. E você tem permitido o mundo lhe consumir com as suas heresias, com seus falsos ensinamentos. Por exemplo, hoje em dia tem igrejas ou pseudo-igrejas que dizem que beber não é pecado. A Bíblia nunca disse que beber não é pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem anda em bebedices, a exemplo de Apocalipse, não herdará o reino dos céus. E viver em bebedice é viver bebendo de vez em quando. Jesus jamais seria a favor da pessoa não ter lucidez. Jamais seria a favor disso. Então, é uma estupidez teológica dizer que a Bíblia libera o álcool. Então você talvez tenha visto pessoas falando sobre o aborto, pessoas liberando o aborto, pessoas que se dizem cristãs, igrejas nos Estados Unidos, igrejas no Brasil, falando do aborto, outro pecado cruel contra a humanidade, contra as pessoas. E muitas pessoas têm caído nisso. Pastores usando da sua influência para colocar bandas de samba, de pagode, sei lá o que, de carnaval, outra heresia. O mundo tem entrado dentro das igrejas e tem conseguido colocar sementes terríveis dentro das igrejas. Igrejas que outrora até eram sérias, mas têm se deixado levar pelo mundo, têm se deixado levar pelo espírito do anticristo. Então estou aqui para te alertar. Não estou aqui para falar coisas que vão te agradar, e sim coisas que vão sacudir a tua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 21, que diz assim, 21:34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Pouco se é falado nas igrejas sobre glutonaria. Pelo contrário, se fala até que crente come muito, não é verdade? Mas só que isso é pecado, meu amigo. O homem de Deus, a pessoa, Deus tem que ter equilíbrio. Você está entendendo? Tem que ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Ora, se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia já diz isso. Então, se carregue de glutonaria, de embriaguez. Uma vez eu postei aqui no Facebook, um rapaz, coitado, não deve ter pastor, disse que a pessoa pode beber moderado. Meu amigo, isso é propaganda da Globo, isso é propaganda do SBT, da RTV, da Record. Isso não é bíblico não, meu querido. Ninguém, em lugar nenhum da Bíblia, mandou beber. E Jesus, a Bíblia, ela fala do estado final das coisas, não do processo até chegar a elas. Porque, do contrário, ficar com uma menina de forma impura não seria pecado. Seria pecado só o ato sexual com a mesma, Porque a Bíblia não fala de passar a mão aqui e passar a mão ali, não é verdade, meu querido? Ela fala da fornicação, entendeu? A Bíblia não fala que ligar para uma mulher casada querendo um encontro com ela é pecado. A Bíblia fala do adultério, da ação do adultério, meu querido. Então, quando a Bíblia fala de embriaguez, ela não está falando para tu beber moderadamente, não. Ela está falando para você não beber. Você entende? Porque a Bíblia ela não ensina processo, entendeu? Ela ensina o todo, o agora, entendeu? Fornicar, adulterar, matar,
Ela não fala assim, olha, você que planeja matar, você está pecando. Não, meu amigo, senão a Bíblia ia ser um livro tão extenso que não ia caber em lugar nenhum. Então fala sobre matar, adulterar, você entendeu? Não sobre o processo de chegar à via de fato. Quero que você entenda isso. Você tem sido ensinado errado, as pessoas têm ensinado errado. Então diz assim, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é? O dia da volta do Senhor Jesus, o dia da sua morte, porque quando a pessoa morre, Jesus volta para ela, entendeu? Entre outras palavras, ele volta para ela. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais ávidos por dignos. Entendeu? Ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe que não caia. Então é o seu dever, é o meu dever, zelar pela vida espiritual. E não cair nessas falácias modernas, nesse mundanismo que tem invadido as igrejas e tem destruído ministérios, e tem destruído a palavra do Senhor Jesus, no sentido de pregar uma mentira, pregar uma heresia, pregar uma liberdade que a Bíblia não prega, né? Nós somos servos e Deus é o nosso Senhor. Qual o dever do servo? Servir, sem questionar. Não devemos questionar, entendeu? Você tem que servir. O servo é para servir.